teve uma passagem muito significativa pelo ABC paulista, na segunda metade da década de 60. E nessa reportagem, num trecho exclusivo, nunca antes tornado público, ele fala da sua passagem pelo Jardim Zaira, no fundão do município de Mauá. Eu fiquei uns 5 ou 6 anos clandestino no Brasil. E a maior parte do tempo em São Paulo. Eu fui clandestino no bairro do Zaira, em Mauá. Fui clandestino em Santo André. Fui clandestino na cidade de São Paulo. E aí foi um exílio duro, porque você está exilado dentro do seu próprio país, né? No Jardim Zaira, o Betinho foi abrigado na casa da família de Olivier Negri. Olivier Negri, família antiga do bairro, tanto ele como seu pai e toda a família o abrigou. E nesse momento, desenvolvendo o projeto da Ação Popular, um projeto ligado à Igreja Católica e depois à linha maoísta, Betinho consegue inclusive um emprego na antiga Porcelana Real, atual Porcelana Schmidt, no trabalho bem rústico de lixar as xícaras que eram produzidas pela empresa. E lá ele adota um nome fictício, de Francisco Carvalho. E durante 6 meses, em 1969, ele atua como operário da Porcelana Schmidt, na época Porcelana Real. Até que em 70 todo o trabalho de Mauá caiu. Foram presos mais de 60 pessoas e eu fui salvo pelo heroísmo de um dos jovens que foi na minha casa de madrugada para dizer, olha, está todo mundo preso, você tem que se mandar. E depois eu fui exilado em vários outros lugares do mundo, né? Tive no Uruguai, tive no Chile, até o golpe do Allende, tive no Panamá. E no seu retorno, entre tantos amigos, estão presentes os seus amigos de Mauá, que o recepcionam no aeroporto. Boa noite. No Memória e Contexto de hoje, personagens que viveram a ditadura na região do ABC, Grande São Paulo, relembram histórias de resistência e luta. Pessoas que passaram pela tortura, exílio, perda de parentes e amigos, mas que mesmo assim não deixaram morrer a esperança. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Eu nem quero lembrar dos tempos de servidão, dos tempos de servidão. Minha vida de pelego se mudou com o desemprego, com os tempos de... Derli, quantos anos você tinha nessa época que a gente viu do vídeo do Betinho, e o que você estava fazendo exatamente? Olha, na época em 60... Eu sou de 1939. Sim. E eu comecei a militar no movimento sindical aqui nos metalúrgicos do ABC, e na época ainda que era a Associação dos Metalúrgicos, no começo da década de 60, eu tinha 23 anos. Jovenzinho. E você já estava pensando... Quando chegou 64, você estava fazendo o quê? Em 64 eu trabalhava na Scania, na ferramentaria da Scania, e eu era diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. Eu fiz parte da primeira diretoria do sindicato. Agora, quando terminou, era associação, e a primeira eleição, ou seja, que se transformou em sindicato, a primeira diretoria, né? O primeiro mandato desse sindicato, eu fiz parte dessa diretoria. Isso foi em 1963. Queria saber de você, exatamente a mesma coisa. Em 64, o que você fazia? Como é que chegou a notícia que eles chamavam de revolução, que a gente prefere chamar de golpe? Foi terrível, porque foi um momento de muita incerteza, insegurança, para nós que éramos militantes cristãos, não é? Que nós começamos a nossa militância com as encíclicas, né, do Concílio Vaticano II, na Igreja do Carmo, em Santo André. Sob a direção que estava aquela igreja do bispo Dom Jorge Marcos de Oliveira, porque em Santo André, 1954, foi a criação da diocese. E o Dom Jorge era um bispo que veio do Rio de Janeiro, e ele era amigo do Dom Helder, que naquela época era o bispo do Rio de Janeiro. E ele veio para Santo André para justamente
fazer a igreja sair da forma como ela estava ligada à burguesia, para fazer uma igreja mais participante, segundo as encíclicas. Essas encíclicas que Isso, você trouxe que eu aqui são trouxe, originais? São. Quer dizer, são da época, São né? da época. Mater e Magistra, Paz em Terra, não é? Populorum Progressio. Então, essas Vira um pouquinho para a encíclicas, gente dar uma olhada. essas encíclicas, estão quase caindo, né? Gaudium Spes. Essas encíclicas, algumas delas que eu trouxe hoje aqui, Sim. elas pressupunham uma igreja católica diferenciada. Progressista. Progressista. E a diferença começava nisso. Porque até então a gente via a igreja católica ligada aos patrões. Então, todo ano tinha Páscoa nas empresas. Então, ia lá o padre, que servia juntamente com os patrões que te exploravam. É difícil falar daquela época, porque as circunstâncias eram totalmente diferentes. Por exemplo, eu sou de uma família que veio da roça, veio para a cidade, meus irmãos se formaram operários especializados, e todos nós entramos nessa luta, porque a gente era da igreja, e juntamente com o Dom Jorge, Monsenhor Antunes, nós começamos essa caminhada. E essa caminhada tentava se separar a igreja dos ricos da igreja dos pobres. Sim. E aí começou, inclusive, as mudanças na parte de estrutura mesmo da igreja, que se rezava em latim e a missa era de costas para o povo. Sim. Então, a gente aprendia a rezar em latim. Quando veio essa mudança na igreja para melhor, o que aconteceu? Nós começamos a rezar em português. Sim. E aí o pessoal que era mais reacionário de Santo André, que eram as famílias da burguesia, diziam que nós éramos comunistas. Que aquele Pai Nosso que a gente estava rezando era um Pai Nosso comunista. E eu fui a primeira mulher a comungar sem véu. Quer dizer, era uma heresia você não usar véu dentro da igreja. Por que você decidiu? Porque a igreja dizia que a gente tinha que ser igual a todos. E por que o véu? Eu era filha de Maria, mas por que aqueles bancos privilegiados, não é? Entendi. Então, a gente queria formar uma comunidade. Tanto que a congregação mariana, eu conheci meu marido, era da congregação mariana. Sim. E eu era filha de Maria. Então, isso acabou e a gente formou uma comunidade. E essa comunidade começou, então, a se interessar, existia assim, muita formação. A Frente Nacional do Trabalho, que era uma entidade que estava o Dr. Mário Carvalho de Jesus, em São Paulo, ela defendia os trabalhadores. Sim. E através dessa frente do Dom Jorge, que liderou várias greves, nós começamos a participar da luta. Pelo 13º salário, pelo salário família, contra o fundo de garantia por tempo de serviço, porque naquela época, quando o operário completava 9 anos na empresa, 9 anos e meio, para ele ser demitido, ele tinha que receber o dobro do salário. Ele tinha que receber 10 anos, 20 anos. Sim. Com isso, ele fazia o pé de meia dele. E o fundo de garantia pressupunha que você poderia ser mandado embora a qualquer momento. E vocês lutaram contra isso? E nós lutamos contra isso. Nós já vamos continuar com essa história. Espera um pouquinho só. Eu queria saber do Laerte. Laerte, você era uma criancinha, mas que lembrança você tem do golpe de 64? Olha, da época em si, eu tenho lembranças difusas, né? Por exemplo, de estar com a minha mãe, fazendo compra no centro da cidade, de repente cavalos, soldados em cima de cavalos, aquela confusão, a gente não sabia bem, quer dizer, minha mãe até sabia, eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu via aquela agitação toda, a gente se escondendo dentro de uma loja, a loja abaixando as portas, e aí bombas sendo jogadas, né, de efeito moral, enfim. Eu lembro assim muito difusamente disso, né? Mas na época da faculdade, que foi assim, onde nasceu Língua de Trapo, né, a banda que eu pertenço e tal, a gente estava vivendo assim o finalzinho, o resquício, né, da época da ditadura e a chamada abertura. Certo. Era o governo do Figueiredo, 79. Que lembrança, apesar da abertura. Então, assim, a gente tinha muitos colegas ali, né, inclusive foi quando começou a vir a obrigatoriedade pelo diploma, então eu tive colegas ilustres, assim, eu era um jovem entrando na faculdade e era colega de classe do Celso Freitas, por exemplo, que já era global na época. A gente tinha ali colegas ilustres e mais velhos, né, que viveram tudo isso, e então a gente trocava muita experiência e começamos a ler muito, né, a gente se aprofundava nos estudos. O humor foi uma peça fundamental nessa época, você acha? Ah, sem dúvida, né? Eu tive grandes ídolos
que inclusive foram lá na faculdade, alguns deles, por exemplo, o Enfio, né? O Enfio foi uma grande... A gente estava vendo até o vídeo do Betinho aí, essa família, né, tem história no Brasil. E o Enfio é uma grande referência de humor politizado, né, e de resistência. E ele foi engraçado que ele foi lá na faculdade fazer uma palestra off, né, assim, não era apoiado pela instituição, mas pelo centro acadêmico. Então a gente nem tinha uma sala, a gente fez a reunião ali no corredor, né, super cheio, todo mundo querendo ver o Enfio e tal. E no final, tal, das perguntas, eu e mais o Guca Domênico, que é também um dos compositores do Língua, a gente sacou um violãozinho e começou a cantar umas músicas ali meio politizadas e tal, e ele até ficou meio receoso, assim, ele falou, ó, eles que estão cantando aí, não tem nada a ver com isso, não, viu? Porque ele tinha vivido a coisa mais braba, né, e a gente era meio irresponsável, assim. Agora, já que você falou, sacou um violãozinho, Cacá, saque o violãozinho. Não, violãozinho não, saque o violão. Vamos terminar esse bloco com música. Pode ser uma que a gente cantou, por exemplo... Perfeito. É uma paródia de uma música do Chico Buarque, que chama Flor da Idade. E você vai ver porque que ele ficou arrepiado. Vamos lá. A gente chora, a gente implora na fila da padaria. Ave Maria. Se a gente almoça e coça, nunca janta no mesmo dia, nem boia fria. Sobe a gasolina, a margarina e o pão também. A gente deve, então faz greve querendo melhor salário. Vem o ministro todo sinistro com aquela cara de otário no mesmo horário. Manda subir o leite, subir a carne e o aluguel. Paulo Salim, Maluf, Mário Andreasa, o Sigiaki, o Charles Freitas, o Lute Fala, o Omega Tala, o Forcelino, o Sigiaki. É tudo a mesma quadra.